Boa noite. Vamos começar então mais uma aula de entrevista psicológica, dando continuidade aos nossos estudos. E a segunda-feira nós finalizamos nossa aula falando sobre o processo de comunicação. E aí vamos retomar esse assunto hoje, vamos falar mais um pouco sobre os processos que ocorrem durante uma entrevista psicológica. Vamos aprofundar um pouco mais na diferenciação entre entrevista, anamnese. Falaremos sobre a entrevista enquanto grupo. E aí vamos dar continuidade, então, falando sobre o processo de comunicação, a importância da comunicação na entrevista. Nós sabemos que a comunicação está presente no nosso dia a dia. Passamos grande parte nos comunicando, lendo, buscando conhecimento, trocando informações com outras pessoas, alinhando assuntos. E no processo de entrevista psicológica, a comunicação assume um papel muito importante. E lembrando que comunicação é um processo muito amplo, que não envolve apenas uma fala, um posicionamento, mas envolve todo o processo de escuta, de pontuações, de perguntas, de observação, a comunicação verbal, assim como a comunicação não verbal. É a comunicação que é expressada através dos gestos, das expressões faciais, das reações emocionais. Todos estes fatores estão presentes no processo de comunicação e precisam ser considerados durante uma entrevista psicológica. Por isso que a gente não pode falar de entrevista sem fazer essa associação e sem refletirmos um pouco mais sobre esse processo de comunicação que é tão importante. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, e aí quando estiver disponível, me dá um ok, por favor. Uhum. Tá disponível, Juliana. Ótimo, obrigada. Então, na aula anterior, nós falamos sobre o tempo que nós passamos nos comunicamos, que é cerca de 70% do nosso tempo que nós estamos acordados, seja escrevendo, lendo, falando, escutando. E a comunicação consiste na transferência e na compreensão de significados entre pessoas, seja a comunicação verbal ou a comunicação não verbal. Ela vai incluir essa transferência de informações, de conhecimentos, de significados, e além da transferência do ato de falar, de se comunicar, a comunicação também envolve esse processo de compreensão. Como que o outro me compreende? Quando eu falo e não sou compreendida pelo outro, onde que está essa falha de comunicação? Foi a minha forma de falar? Eu precisava ser mais detalhista, ou mais pontual, mais assertiva? Eu, de fato, compreendi a comunicação do outro, as suas necessidades, a forma como ele entende aquilo que eu digo? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Oi, Leidiane, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo. Hoje seu áudio está funcionando. Hoje eu tô no notebook, aí tá dando certo. Que bom. Muito bem. Na aula anterior, nós falamos também sobre esse processo de comunicação.
que inclui um emissor, quem emite a comunicação, quem emite essa mensagem, e se é uma comunicação, além do emissor, também irá existir um receptor, quem recebe essa mensagem. É um processo que inclui pelo menos duas partes, né? De um emissor e de um receptor ou receptores. Uma outra parte que pode ser composta por uma pessoa ou por várias pessoas. Existe um código canal. Como que é esse canal de comunicação? É um canal verbal, não verbal, porque uma mensagem também pode ser transmitida de forma não verbal, através de um símbolo, de uma expressão facial, de algum gesto. E esse código, esse canal, ele vai retornar em forma de feedback para o emissor. E como que isso acontece? O feedback significa a compreensão ou não daquela mensagem, se a mensagem foi compreendida pelo receptor, se foi clara. E esse processo pode gerar um ruído. O ruído consiste justamente em falhas de comunicação. O que seria esse ruído de comunicação? Temos vários exemplos. Uma pergunta ou uma colocação incompleta, sem sentido, sem significado, ou com uma linguagem não adaptada à realidade daquela comunicação, seja uma linguagem informal, que o outro pode não compreender, dependendo da expressão que foi colocada, ou uma linguagem formal demais ou técnica, não adequada ao público que está recebendo aquela mensagem. Pode ser uma comunicação agressiva, que gera resistência no outro, o outro tem as suas emoções afloradas diante daquela comunicação e por isso não entende de forma completa a mensagem desse emissor. Pode envolver formações excessivas e não relevantes, onde a parte receptora não consegue alinhar essas ideias, agrupá-las para fazer sentido. E quantos ruídos de comunicação que nós lidamos no nosso dia a dia, né? Ambiguidades, comunicações que têm duplo sentido, que o outro pode não entender muito bem. Dentro da entrevista psicológica, de toda a técnica que nós estamos falando, que está relacionada à entrevista, esse processo de comunicação, ele é essencial, de forma que as colocações, as perguntas, sejam realizadas com assertividade, dentro dessa realidade do outro. E em alguns momentos a gente precisa adaptar a nossa comunicação à realidade do outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, em perguntas de emprego, dependendo das colocações que nós fazemos, do público que nós estamos entrevistando, se a linguagem for formal demais e se for muito técnica, o outro não entenderá o significado daquela pergunta. E isso afeta nas respostas que são emitidas, pelo fato do não entendimento. Ou de se ter até mesmo um certo receio, uma vergonha até de perguntar o que significa aquela pergunta. E se as perguntas são realizadas em forma de metáfora, será que o outro entende essa metáfora? Será que ele tem as mesmas associações que você para entender isso de forma clara e te responder com assertividade? Então, dentro desse processo de comunicação, na nossa função de psicólogos, um ponto inicial e que é super
importante: conhecer o outro, a história de vida dessa pessoa, mas também a forma como ela se comunica. Muitas das vezes a nossa comunicação precisa ser adaptada à comunicação do outro. Como que o outro te traz essa comunicação, essa fala? Para que você adapte a sua fala, a sua comunicação, agregando valor, sentido, dando um sentido àquela conversa. E evitando estes ruídos de comunicação. Então, envolve essa percepção inicial que nós precisamos ter em relação à comunicação do outro. Como que o outro expressa a sua comunicação verbal e não verbal. Assim como fazemos essa análise relacionada ao feedback. Quando eu pergunto, o outro me entende? Ele me responde conforme as perguntas que eu realizei, as colocações? Se sim, nós temos uma comunicação que está fluindo adequadamente, sem essas falhas. Mas se as respostas são diferentes das perguntas que eu realizei, se os retornos não são claros, precisamos estar atentos, porque pode estar havendo uma falha de comunicação. Eu posso não estar sendo tão clara assim, nessas perguntas que eu faço. E nós sabemos que, em alguns momentos, esse ruído, essas falhas de comunicação podem gerar conflitos interpessoais. É quando o outro nos diz que algo não foi falado, que faltou uma informação, ou que você não teve paciência para ouvir, não é verdade? Porque a comunicação não é só falar, mas inclui o ato de ouvir. Ou no sentido de que você não me deu liberdade para falar isso, ou não me perguntou sobre isso, e quando eu quis falar, você não me deu espaço. Uma técnica de entrevista que eu utilizo com muita frequência é, ao final, perguntar ao outro se teve algo que eu não perguntei, mas que ele gostaria de falar. É abrir um espaço a essa comunicação. Porque eu posso ter feito inúmeras perguntas que faziam sentido para aquela conversa, para aquela comunicação que estava sendo realizada. Mas para prevenir esse ruído de comunicação, no sentido de que eu poderia ter perguntado algo e não perguntei e aquilo não foi dito pela ausência de uma pergunta, também posso inserir uma pergunta aberta. Então, dependendo do objetivo da entrevista, porque é claro que ela envolve um objetivo, essa pergunta pode ser colocada. Tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar a respeito? E pode ser, de fato, um momento que dará sequência a outros tipos de pergunta, ou a um segundo momento que será conduzido por essa colocação que foi realizada, algo que até então o outro não havia trazido. Ou uma retificação que ele faz de algo que ele falou inicialmente, que pode representar diversas situações, né? Pode ser uma retificação carregada de alguma culpa, de algo que foi falado e aí durante a entrevista ele pensou que não foi tão legal ter dito aquilo, que não foi assertivo e aí precisou se retificar. Pode demonstrar um arrependimento relacionado a uma fala anterior, uma ansiedade, uma autoexigência. Vai depender do contexto e da colocação. E é justamente este o ponto. Depende de como o outro te traz isso.
E quando nós falamos sobre associar a entrevista à nossa técnica investigativa, essas respostas e essas colocações não são apenas comunicações simples, mas trazem muito sobre a personalidade, os traços de personalidade do outro. Se ele volta atrás nessa comunicação, se há alguma contradição, conforme nós vamos falar um pouco mais à frente, a nossa capacidade investigativa de análise deve estar muito atenta nesse momento, porque essa contradição, esse ruído de comunicação, ou até mesmo essa retificação, pode representar um traço de personalidade importante nesse processo de entrevista que nós estamos conduzindo e estamos analisando. Quando a gente fala em entrevista técnica, não se resume apenas em perguntas e respostas, mas tem-se um objetivo específico de se analisar, investigar a personalidade do outro, todo o seu repertório de comportamentos que é apresentado através dessa comunicação para dar um direcionamento, seja aquela terapia, seja a um processo de orientação profissional, de atuação grupal, de processo seletivo, cumprindo assim o seu objetivo. E aí, voltando nesse assunto sobre as falhas de comunicação que geram os conflitos interpessoais, uma pergunta mal formulada pode gerar um conflito interpessoal, uma colocação. Se ocorre alguma falha relacionada a um ponto que você não se atentou, e aí você perguntou novamente. E aí a nossa dedicação, né, gente, a esse processo, tratando ele com muita seriedade, ter essa escutativa, concentrada. Porque essas falhas de comunicação, esses conflitos interpessoais podem surgir até se você faz a mesma pergunta novamente, não como técnica, mas se você faz uma pergunta idêntica a uma que você fez agora há pouco por distração e não por técnica. Porque há momentos, sim, que nós precisamos repetir as mesmas perguntas em algum processo de contradição, a gente precisa retomar em uma questão, mas deixar claro que você está retomando de alguma forma. Porque se a pergunta ela é repetida pela distração, ou porque você está falando de forma mais automática, digamos assim, pode gerar um conflito interpessoal. E se o outro te pergunta, mas eu já te respondi isso. Quebrando até mesmo um vínculo que está sendo criado, né? Uma relação. Então, nos atentarmos a essa escuta, ter essa atenção em relação ao outro, é um passo importante para evitar esse ruído de comunicação. Perceber o outro, como que o outro se comunica, como que ele traz as suas questões, quais são as suas resistências, as suas maiores dificuldades para falar sobre um determinado assunto. Como que ele traz isso? Há uma mudança no tom de voz, na sua postura, há alguma evitação ou não? Essa fala flui naturalmente. Essa atenção, esse olhar e essa escuta atenta que nós precisamos ter. Em busca também desse feedback, se o outro me entende. E se o diálogo é construído com um vínculo de comunicação que tem a sua sequência, que tem um direcionamento. E uma pergunta que eu fiz na aula anterior: você já vivenciou alguma situação difícil por falha de comunicação? Seja na faculdade,
no seu trabalho? Várias. E como é que foi isso, Leide? Bom, eu até coloquei no chat, eu acho que você não viu. Eu perguntei se eu poderia citar um exemplo de Ah, falha de claro. comunicação que aconteceu comigo essa semana e foi assim um transtorno. Por favor, compartilhe conosco. Então, como eu trabalho na área de decoração de ambientes, eu peguei um condicional para montar uma decoração para uma cliente que me mandou pela internet, né? Fotos dos ambientes e tudo. A gente combinou a forma para poder estar iniciando essa consultoria. E aí eu tentei colher o máximo de informação possível para poder planejar esse espaço para essa cliente. E aí ela me passou o endereço, me passou o ponto de referência, eu enchi o carro de coisas, fui até o endereço. E aí, ao chegar ao local, eu não encontrei o prédio que essa cliente morava. E aí ela deu o ponto de referência, que é o supermercado Nova Era, e tranquilo. Aí a gente rodou a pé, eu estacionei o carro, fui a pé procurar. E aí uma loja aberta, a moça foi nos atender para tentar nos ajudar, me emprestou o GPS, que o meu celular não estava funcionando. E aí bateu o endereço, deu lá em Tocantins. Ah, porque tem um Olha só. supermercado lá também. E hora nenhuma ela me passou que era de outra cidade. E Aham, aí eu fiquei assim, meu Deus, que, né, é algo que para tentar para as próximas vezes confirmar com a pessoa, né? Mas aham. assim, foi tão automático, né? Deu o ponto de referência do supermercado Nova Era, mas não colocou hora nenhuma cidade nem falou. E aí já como ia até essa cidade ainda, tive que retomar com tudo, né? Pôr tudo no lugar e aí marcar para a semana que vem. Aí eu fiquei assim chateada, pedi desculpa para ela, porque realmente foi falha na comunicação. Mas assim, por a gente ter tão automático algumas informações, a gente não se atenta, não se especifica, né? E Aham. até mesmo a cliente, não sei como que ela não afirmou assim, ah, é Tocantins, tá? Ah, é outra cidade, né? E aí ocorreu esse transtorno. Aham. Porque tem o mesmo supermercado lá em Tocantins, né? E É, eu acredito que foi uma situação que serviu até de aprendizado para você, né? Agora eu tenho que perguntar a muito, cidade. Preciso muito. confirmar. Confirmar. Mesmo que tenha Aham, algo assim, ah, não, é em Ubá ou é Cataguases, mas eu tenho que confirmar. Mesmo tendo aham. certeza, né? A gente acha que sabe, e esse é um grande erro nosso, né? A gente nunca sabe nada. Você falou sobre um ponto importante. Quando a gente não pergunta mais por tirar alguma conclusão que está ali embutida, intrínseca, e que precisa de mais detalhes para evitar essa falha de comunicação. Foi um ótimo exemplo. É uma E pergunta. nunca havia ocorrido isso. Então, assim, foi algo muito, foi um baque, né, para todo mundo. A gente Aham. o dia riu, colocando as coisas no lugar e remarquei com ela, não se importou, mas foi algo Uhum. muito engraçado e ao mesmo tempo estressante, né? Sim, com certeza. E por uma pergunta, né, que faltou Isso. nesse momento. Você falou sobre isso aí, eu lembrei de uma outra coisa que está relacionada à decoração e que tem a ver com comunicação. Teve um dia desses que eu vi uma pessoa postar na internet que tinha comprado um móvel, era um sofá de madeira com aquelas almofadinhas e que tinha comprado numa promoção que o preço estava muito bom. Só que aí quando recebeu em casa, não era um sofá, era uma era uma miniatura decorativa. Só que a pessoa estava esperando um sofá mesmo, de verdade. E era uma miniatura. Nossa! Era uma miniatura. E ela postou até a foto e quase que cabia assim na palma da mão. E ela estava esperando por um sofá. Que decepção, coitada. E por que isso aconteceu? Houve uma falha de comunicação, em dois sentidos. Uma que ela se empolgou, provavelmente porque o preço era baixo, ela comentou nessa publicação que ela fez sobre o valor, que estava assim, bem atrativo, e não abriu o site para ler os detalhes, para ver que era uma peça decorativa. E ao mesmo tempo, o site
também falhou em comunicação, porque pela imagem não dá para você ter a noção de profundidade, de tamanho e tudo mais. Tem que deixar bem claro, peça decorativa. Anunciou como um mini sofá? Sim, mas quem que imagina que um mini sofá é uma peça decorativa? Porque quando fala mini sofá, leva a crer que é um sofá menor, né? Então, o site também falhou em comunicação. Houve uma falha de comunicação das duas partes. Do site, eu acredito que até mais, porque foi uma venda, assim, meio tendenciosa. E na empolgação, as pessoas vão lá e compram. Um exemplo de uma falha de comunicação. Ela conseguiu o ressarcimento, devolução, ou ficou por isso mesmo? Conseguiu. Aí, nesse relato, ela falou que tinha entrado em contato com o site tinha respondido, que é um site até muito conhecido, tá, gente? Assim, super conhecido, que a gente tem costume aí de ver vários anúncios e tudo mais. Eles haviam se retratado, alterado o anúncio e já fariam a devolução para ela e ela devolveria o produto. Mas, assim, gerou uma expectativa, um transtorno e uma falha de comunicação. E quantas vezes que no nosso dia a dia essa falha de comunicação, a falta de um alinhamento interfere? E isso, na psicologia, a gente tem vários exemplos, né, de como que a comunicação é essencial no nosso trabalho. A comunicação é uma ferramenta importantíssima, crucial no nosso trabalho, seja no alinhamento de horários de atendimento, para uma entrevista, para um contato inicial de conhecimento, seja relacionada ao contrato psicológico, como que ele é firmado, esse compromisso que é o contrato psicológico, seja em um consultório, em uma organização. Como que essa comunicação está sendo colocada? É de forma clara? E é um contato que começa ali, né, naquele instante. Leide, essa confusão de cidade me lembrou aqui um outro exemplo. Olha só, eu recebi um currículo. Aí, olha, foi muita coincidência e ao mesmo tempo uma questão de comunicação. Eu recebi um currículo e esse currículo tinha alguns contatos telefônicos. Eu tentei ligar para esse contato telefônico, o telefone não chamou. Aí eu adicionei esse número no WhatsApp e enviei uma mensagem convidando a pessoa para fazer uma entrevista no dia seguinte na empresa. Fiz o convite. Ok. Não citei o nome da empresa, mas não coloquei a cidade. Só citei o nome da empresa. E nós temos outras unidades em cidades próximas. Mas não tão próximas, mas não tão próximas assim, né? Aí no dia seguinte, eu cheguei para trabalhar. Aí já tinham vários candidatos me esperando, porque eu tinha convocado vários. E aí a pessoa da portaria me falou assim: estão te ligando lá da unidade de Leopoldina, porque tem uma pessoa lá em Leopoldina para fazer entrevista. Aí eu falei: lá em Leopoldina? Fiquei meio assim, sem entender. Ela te ligar, tem uma pessoa lá te procurando para fazer entrevista. Eu falei: gente, aí, assim, inicialmente o que eu imaginei? Eu falei: deve ser uma pessoa de lá que colocou o currículo aqui e quando eu chamei, ela pensou que seria lá, mas se ela colocou o currículo aqui, seria aqui. Pensei assim. Aí me ligaram e eu fui falar no telefone com essa pessoa. Olha só o que aconteceu, gente. Era uma pessoa que ela tinha enviado, ela não tinha mandado currículo para a empresa, mas ela tinha entrado no LinkedIn da empresa e enviado uma mensagem demonstrando um interesse em vagas. E essa pessoa é de Leopoldina. Ela não formalizou o currículo, mas ela fez esse contato pelo LinkedIn. E aí ela recebeu
Esse número eu não sei porquê, se foi alguma confusão de DDD, porque foi muita coincidência. Mas esse número que estava no currículo de outra pessoa era dela, e ela nem conhecia essa pessoa, olha só. Aí eu enviei uma mensagem para ela, ela falou que ficou super feliz, porque ela tinha feito esse contato há meses. E ela pensou que ela não tinha enviado o currículo, mas ela pensou que a gente tinha extraído o contato dela pelo LinkedIn. Telefone, que ela tinha um celular no LinkedIn, que é uma rede social profissional, né? E aí ela pensou que a gente tinha extraído o contato dela. E como ela é de Leopoldina, ela foi a Leopoldina. Então, assim, onde que foi a falha de comunicação? Eu tentei ligar, não consegui. Eu pressupus que o contato era de fato da pessoa que tinha feito o cadastro, solicitação de emprego, enviei a mensagem, ok, mas eu deveria ter citado o Visconde do Rio Branco, que era a cidade. E outra coisa que eu falei na comunicação. Perceberam o que eu não fiz? Que gerou essa confusão? Eu mandei uma mensagem automática. Eu não coloquei o nome da pessoa. Eu estava na correria, com muita pressa, enviei uma mensagem padrão, escrito só apressado, porque foi a mesma mensagem que eu enviei para várias pessoas que eu não consegui falar. Então, como eu não coloquei o nome, ela não teve certeza que não era ela. Então, eu fiz um convite, prezado, recebemos seu currículo, gostaríamos de fazer uma entrevista, te convidar para participar de um processo seletivo amanhã, a tantas horas, na empresa tal. Não coloquei o nome da pessoa e não coloquei cidade. Falha de comunicação. Foi solucionada, é claro, expliquei para ela que tinha esse número de fato, conferi, o número era da pessoa que tinha preenchido o currículo. Até falei com ela, nossa, mas assim, foi até uma coincidência isso ter acontecido. Me desculpei, foi selecionado, mas essa falha de comunicação gerou até uma expectativa nela. De um dia para o outro, ela foi à empresa, criou uma expectativa em relação a uma vaga, uma oportunidade. Nem era a vaga que ela estava procurando, né? Era outra oportunidade, mas foi uma falha de comunicação. E que às vezes acontece até por essas coincidências. E essas atenções nós precisamos ter, né? Ao ligar, confirmar se é de fato a pessoa quem está falando, se aquele número é do outro. No contrato psicológico que é firmado nessa relação com o paciente, com o candidato, abrir esse espaço para comunicação clara, levar detalhes que são relevantes. O óbvio nem sempre é óbvio, né? Nem sempre é tão óbvio quanto parece, precisa de mais detalhes, de mais comunicações. Explicar os detalhes de tudo que está sendo tratado, alinhado. Um outro exemplo, nessa fase aí de pandemia, nesse momento que a gente tem vivido, nós usamos muito ferramentas de tecnologia. Quando for fazer um convite para uma entrevista, para um contato, deixar muito claro qual será a ferramenta. Porque se você trata como óbvio, se falha uma comunicação, pode gerar aí algum problema nesse processo. Por exemplo, quando eu formalizo um convite para entrevista, eu deixo muito claro: a entrevista será realizada de forma remota via o aplicativo X, que você deverá clicar no link que eu encaminharei no próximo e-mail. Não é necessário baixar o aplicativo caso você faça a entrevista pelo computador. Se utilizar o celular, é necessário baixar o aplicativo. Informações completas. E se eu convido para a entrevista, não deixo claro qual que é o aplicativo, envio o link de última hora, na ansiedade, no interesse, o outro pode até
comparecer presencialmente, ter uma viagem, né, para estar ali, por uma falha de comunicação. E o ponto é buscarmos esse feedback da nossa comunicação, como que o outro entende a nossa comunicação, dar espaço para uma fala completa, tem a ver com a nossa escuta, como que nós escutamos o outro, se somos pacientes, se estamos atentos ao detalhe, se somos acolhedores, se proporcionamos um ambiente aberto para essa escuta, satisfatório, confortável. Tem muito a ver com a nossa atuação e por isso que envolve técnica. Técnica e muita atenção. Nosso tempo nessa aula está terminando. Vamos entrar no próximo link? Vamos lá, então.